Então, fala, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias boas, notícias importantes que a gente vai repercutir agora com vocês, porque o salário voltou a estar em dia, tá? Hoje foi quitado os salários atrasados que estavam em 10 dias, né? Segundo o que o presidente falou em entrevista à Rádio Jornal, né? O repórter João Vitor Amorim. E a gente vai estar repercutindo e colocando trechos importantes dessa entrevista para que você possa acompanhar, torcedor. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E vamos estar repercutindo sobre essa entrevista do presidente Bruno Rodrigues. Pois bem, agora há pouco o presidente deu entrevista ao repórter João Vitor Amorim e falou que hoje está sendo quitado essa questão dos débitos, né, que estava atrasado em cerca de 10 dias, tanto em moradia como também de salário, tanto dos funcionários como dos jogadores, enfim. Então, é uma coisa muito boa que aconteceu, né, de pagar rigorosamente em dia. Isso que foi uma medida adotada desde quando o presidente chegou, quando foi aclamado, né? Então, ele quitou uma dívida que nem era da gestão dele, fez o pagamento total dessa dívida, né? Claro, gradualmente. E agora, prestes à estreia da Série D, ele explicou que por conta de reforços, né, que foram contratados, como a gente sabe, né, o Felipe Alves, Thiago Galhardo, agora recente o Willian Júnior, entre outros jogadores, a questão, né, foi um pouquinho maior, o recurso. E assim, ele não explanou se a SAF está investindo, trazendo grana, por quê? Ele disse que questões de confidencialidade têm que ser preservadas. Então, torcedor, essa é uma notícia boa, né, para o Santa Cruz. Outra questão que ele falou, torcedor, é que em relação ao atacante Túlio, ele até tinha o desejo de que o atleta continuasse, né? Ele disse que é um bom garoto, um bom menino, um jogador que tem um potencial muito bom, mas o pessoal da diretoria de futebol e o pessoal da SAF achou melhor não continuar com o atleta. Então, foi a justificativa que trouxe aí o presidente Bruno Rodrigues. E sobre o cronograma, ele falou que provavelmente na próxima semana será divulgado os dias para que a SAF seja repassada para o Conselho Deliberativo fazer ali a sua votação. Então, tá aí as informações que a gente traz para o torcedor e eu vou estar colocando agora parte da entrevista do presidente Bruno Rodrigues, porque foi muito longa, né? Falou de fachada, que logo logo vai ser entregue, entre outras questões, mas eu vou considerar aquilo mais importante para o torcedor acompanhar aqui conosco. Então, fica na paz, fica com Deus, acompanha aí a entrevista do presidente Bruno Rodrigues ao repórter João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Fica na paz, fica com Deus, um forte abraço, acompanha aí, galera. Os seus ouvintes, a expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos aí, montamos um elenco competitivo, né? Reforçamos o elenco além do pernambucano. Eu acho que estamos aí com um time que vamos entrosar logicamente, né? Vamos precisar aí de um tempo aí para ter um melhor entrosamento, mas as peças que nós contratamos nos atendem a contento. Eu acho que estamos montando um grande time e a expectativa é a melhor possível para que a gente possa fazer aí um grande campeonato e atingir o nosso principal objetivo, que é o acesso à Série C este ano. Presidente, a gente sabe que para disputar qualquer competição, antes de falar de competição, estamos falando de trabalhadores, né? E trabalhador tem que receber. Essa semana estourou a informação, a primeira pessoa a divulgar foi a jornalista Camila Souza, do GE, e a gente também confirmou a informação de que o Santa atrasou um mês de salário, que é algo que não tinha sido rotineiro na sua gestão. Desde que o senhor chegou, o Santa vinha pagando religiosamente em dia. O que aconteceu para que acontecesse esse atraso e já está resolvido isso? De que forma será resolvido? Pois é, João. Veja, primeiro que o atraso que houve não foi de um mês de salário, né? O salário vencido, é verdade que foi vencido aí no 5º dia útil, então nós tivemos aí 10 dias de atraso. Agora, a boa notícia é que no dia de hoje, né, na quinta-feira, no dia de hoje, nós estamos quitando todos os salários atrasados em moradia, ou seja, todo mundo em dia, inclusive os funcionários do clube. Não somente o nosso elenco, comissão técnica, conforme eu lhe disse, moradia também, que é parte do salário, como também os nossos funcionários. Então, estão todos em dias a partir do dia de hoje. O que houve efetivamente é um desencaixe, é uma coisa
Eu até brinco, viu, João? O Santa Cruz é diferente, né? Os outros times aí tem um bocado de confusão, vaza muito pouca coisa, né? Ou pouca crítica, né? A gente, quando atrasou aí 10 dias de salário, tá essa confusão toda. É verdade que esse foi o primeiro momento, desde que nós assumimos o clube, que houve esse pequeno atraso. Agora, duas coisas que eu quero lhe dizer. Primeiro, o motivo foi realmente um desencaixe, porque a folha aumentou bastante com relação ao final do Pernambucano, como nós vimos tratando. Como você sabe, foi dada publicidade, várias contratações de peso chegaram, então houve realmente um aumento da folha e houve um desencaixe aí desses recursos. Por outro lado, é bom frisar que isso aí foi um compromisso nosso e estamos colocando em dia, mas além disso, lembrando bem que nunca nós jogamos nenhum jogo do campeonato, nenhum jogo oficial do Santa Cruz com folha atrasada, seja da comissão técnica ou do futebol. Então vamos manter, domingo vai ser a estreia, temos que focar. Houve esse pequeno, eu diria desgaste, né, que nem deveria ter havido, mas por desencaixe financeiro aí desse momento, de toda forma, porque a gente realmente aumentou a folha bastante para reforçar o time para jogar a Série D. Mas isso não vai ocorrer novamente, e se Deus permitir, vamos fazer uma grande estreia no domingo contra o 13 em Campina Grande e, se Deus permitir, com uma grande vitória e para a nossa arrancada e acesso à Série C. Sem dúvida nenhuma, uma boa notícia saber que os salários estão sendo quitados, mas também queria entender, até para fechar esse assunto, presidente, a SAF já está colocando receita no clube, e os valores das rendas do Campeonato Pernambucano não foram suficientes para pagar esses salários desse elenco? Veja, João, primeiro assim, a questão da SAF em si, já que a gente ainda está vamos dizer, está tramitando, né? Então isso tem algumas cláusulas de confidencialidade. Aí eu prefiro até me abster de entrar no detalhamento de transferência de recurso, né, da SAF para o clube atualmente. E eu até lhe peço essa compreensão. Agora, com relação à nossa receita, que eu diria corrente, né, e com as rendas do campeonato, evidentemente que daria para manter o que a gente já vinha mantendo e com algum pequeno aumento de folha. Quando a gente, né, faz um aumento de folha considerável, né, inclusive, não sei se você sabe, mas não sei se foi da publicidade, mas nós fizemos o aporte na compra de dois jogadores nossos, né? Quer dizer, que agora são nossos, que é o Thiaguinho e o João Pedro. Mas esses valores foram feitos pelo clube? Isso é parcelado, esse pagamento, tá certo, mas o clube está fazendo esses pagamentos. Ou seja, esses dois jogadores eram emprestados ao clube, né? O João Pedro pelo Vila Nova e o Thiaguinho pelo Jacuipense. Então nós exercemos o direito e hoje eles pertencem ao Santa Cruz. Isso está sendo pago também, dentro desse fluxo de pagamento. Então tudo isso aumentou as despesas. É evidente que isso é investimento, né? Isso não é despesa, na realidade, isso é investimento, mas isso aumenta o fluxo de recursos. Então, por conta disso, houve esse pequeno desencaixe, mas estamos no caminho certo, João, estou muito tranquilo. Logicamente que fiquei chateado, porque quando sai a notícia, né, a gente zela tanto pela questão de estar tudo em dia no clube, e desde que nós sentamos no clube, todos lembram como nós pegamos aquela situação difícil naquele momento, né, eu diria muito difícil, colocamos a casa em ordem. Então, assim, por conta de um desencaixe de poucos dias, aí dá-se realmente a dimensão de que foi atrasado o salário de um mês, coisa e tal. Não é bem assim. De toda forma, o importante é a informação. Você é um grande jornalista e presta um grande serviço, a informação está dada, os salários estão sendo pagos. Falta o limite para as compras de início de... O calendário de levar esse assunto para o Conselho. Em que data o senhor pretende levar esse assunto para o Conselho e essa proposta de SAF? Olha, eu pretendo, nos próximos dias, eu não queria cravar um dia, até para não haver também mais uma vez uma desinformação. Mas na próxima semana será uma semana decisiva para a gente finalizar todo aquele processo documental que está se arrastando, a palavra é essa, se arrastando ao longo desses 2 meses, 3 meses. Mas por que, presidente? Porque o Santa não divulgou uma nota dizendo que já estava tudo esclarecido, tudo resolvido? Está tudo encaminhado, mas aí você tem toda a parte dos advogados, né, dos assessores da parte da econômica para fechar um documento final. Esse documento está sendo fechado na próxima semana. E aí, assim que tiver fechado esse documento, no mesmo dia, ou logicamente no dia posterior, eu vou publicar o cronograma, ou seja, como é que vai ser o passo a passo da comissão,
do Conselho Deliberativo, né, que o presidente que vai convocar, Vitor Pessoa de Mello, mas nós temos 6 comissões temáticas na comissão, eles vão avaliar internamente primeiro, é coisa rápida, e aí já marca a data da reunião do Conselho. Me tira uma dúvida, presidente, fica uma dúvida em relação ao tempo. Depois que o senhor manda para o Conselho, são 45 dias para marcar, ou você pode, antes dos 45 dias, marcar essa reunião junto com o Vitor Tavares? Não, veja, a reunião do Conselho, depois que a gente marcar, é 8 dias. 8 dias após a marcação, ela é feita a reunião do Conselho. Aprovada no Conselho, aí a gente marca a AGE, que é a Assembleia Geral de Sócios, que aí são 45 dias. Tá? Mas não pode ser antecipado, não, ou tem que esperar os 45 dias? Não, é prazo regimental, né, do Estatuto. Então a gente tem que cumprir isso. Mas veja, isso não atrapalha, porque, quer dizer, na realidade, quando você está no processo, né, depois de passar num Conselho Deliberativo, que se Deus quiser, terá, né, aprovação por ampla maioria, espero até por unanimidade. A gente marca a GE, né, isso é essa questão de prazo regimental do Estatuto, a gente tem que cumprir. Mas está tudo nos conformes, tá? Essas questões, eu quero repetir mais uma vez, eu entendo a ansiedade da torcida, tanto quanto a minha, mas quero dizer que com todas as letras, ninguém no Santa Cruz quer mais a SAF do que eu. Ninguém. Pode querer igual, mais do que eu não quero. Então, veja, só que tem um detalhe importante. Nesse momento eu tenho que ter não só zelo, não só compromisso com o clube, mas tenho que ter responsabilidade. Eu acho que as pressões que foram feitas, né, inclusive muitas vezes arregimentadas, a gente sabe como é que funciona a coisa, né, politicamente, em mim não bate, tá? Eu digo, amigo, eu só vou fazer quando estiver convencido e quando a gente puder, né, levar para os órgãos do clube para aprová-lo. Não vou fazer lambança porque muitas pessoas, como já me disseram até no meio da rua, presidente, assina aí qualquer papel, qualquer SAF, que é importante é fazer a SAF. Não é importante fazer a SAF. O importante é fazer uma boa SAF. Porque, como eu digo sempre, a SAF é um passo definitivo para o clube. Agora, tenho convicção que nós estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, estamos evitando esforços para ter toda minúcia, todo detalhamento, para amanhã a gente não ser questionado. Entendeu? Só para ser mais transparente, assim, como o senhor sempre tem sido nesse assunto. Mais do que eu sou transparente, é difícil, viu? Como tem sido. Sempre. Eu queria só entender o seguinte, o que está acontecendo agora para que não seja passado ainda para o Conselho? O que de fato está sendo analisado? Não, é a parte documental, burocrática, efetivamente, entendeu? Não é nenhum. Os detalhes. O pior já passou, é isso? Os acertos já estão feitos. Não tem questão burocrática, não tem fato novo, entendeu? Certo. Então, assim, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Agora, mais uma vez eu digo, então veja, se você colocar num documento jurídico, eu não sou advogado, não sei se você é advogado não, João. Não, sou não. Mas veja, uma vírgula muda todo o texto, entendeu? Uma vírgula muda todo o texto. Então é isso que a gente tem que se precaver, ambos os lados, né? Os dois lados, né? Fazer uma coisa tranquila, porque isso é um passo definitivo. Agora, mais uma vez eu digo, porque a SAF poderia ter saído mais rápida, coisa e tal. Até poderia, não sei se poderia, mas veja, é muito mais importante para a gente fazer uma coisa com tranquilidade, com calma, né? Com responsabilidade. A palavra-chave é essa, responsabilidade. E acho que, mais uma vez eu digo, eu acho que o meu grande mérito nisso foi a resiliência, de aguentar pancada, aguentar crítica, mas fazer as coisas como tem que ser feitas, as coisas certas. Presidente, uma outra dúvida. Muitas rescisões estão sendo feitas. O senhor não tinha feito rescisões ainda, o senhor já tinha me falado isso no fórum, que não tinha feito rescisões sem ter pago essas pessoas que saíram. Houve esse atraso com os funcionários e está sendo quitado hoje, como o senhor disse, e também com os jogadores. Quem está saindo do clube, está saindo recebendo? Todos os nossos atletas que estão saindo, inclusive funcionários que estão saindo, a gente está fazendo um acordo de pagamento, né? O pagamento não pode ser feito de uma única parcela, que a gente não tem capacidade financeira para isso, está sendo feito parceladamente, mas veja, vou fazer uma analogia, se naquele momento de 23 para 24, e a gente estava numa situação caótica, muito pior do que está hoje, todos os jogadores que saíram receberam todas as suas verbas rescisórias. Por que os atuais não receberiam? Todos vão receber, não tem nenhuma dificuldade nisso. Fique tranquilo com relação a isso. Presidente, em relação às obras do Arruda, para o aumento da capacidade, vai começar agora a Série D. Semana que vem o Santa já tem um jogo em casa. O que está sendo feito em relação às obras do Arruda?
A Comissão Patrimonial tem trabalhado muito nisso, né? Uma grande dificuldade que nós temos como todos sabem, a questão financeira. E aí é que vem realmente, vamos dizer, o momento correto, oportuno, vamos dizer assim, para a SAF entrar e ajudar nesse encaminhamento, porque inclusive é contratual, né? Então, eu acho que isso vai ter uma celeridade maior nos próximos dias, a partir do momento que a gente já mande todo o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e dê celeridade ao processo. Mas será feito, inclusive, no próprio contrato, que nós, posteriormente, vamos dar publicidade, claro, eu agora não posso falar, mas até por questão de sigilo, de confidencialidade, mas será feito um investimento muito, eu diria, parrudo, muito grande no estado do Arruda, isso contratualmente.